Oi, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre motivação, um pouquinho sobre disciplina, né? Eu vou contar mais ou menos como eu faço pra me manter motivada, né, nas minhas metas. Eu vi um vídeo recentemente aqui no YouTube que a Ingrid fez, a Ingrid Almeida, o canal dela é sobre produtividade. E ela fez um vídeo voltado mais pra academia, né, como se manter motivada na rotina de exercícios, mas eu resolvi fazer um vídeo também falando um pouquinho sobre isso, mas abordando um assunto geral, né? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, fica até o final. E o primeiro tópico que eu quero falar aqui nesse vídeo é sobre como se manter motivada, né, na rotina de exercício físico. Eu costumo manter minha rotina de exercício físico regularmente, né? Geralmente eu vou pra academia de 5 a 6 vezes na semana. Então é uma coisa já que eu incorporei na minha rotina há muito tempo. E quando eu não vou, é como se faltasse alguma coisa, né, no meu dia. Então, assim, não foi de um dia pra noite pra eu me acostumar a isso, né, a fazer isso. Então, assim, o tempo ele precisa de um tempo pra se acostumar a uma nova atividade que você insere na sua rotina, né? Normalmente você demora cerca de 21 dias pra criar um novo hábito, né? De acordo com os livros, de acordo com o que... de acordo com artigos, né, científicos. Então, assim, eu sempre gostei de esporte, né? Eu lembro de ser uma criança bem ativa, eu cresci no interior. Então, minha mãe, ela sempre me incentivou a fazer muito esporte, né? Eu sempre andei de bicicleta, de patins, de skate. Então, assim, eu sempre fui muito ativa. A partir dos meus 16 anos, foi o momento que eu fui apresentada, né, à academia de musculação. E eu comecei a treinar, né, nessa época. Então, assim, eu não tinha tanta frequência, mas eu já gostava bastante de me exercitar. Eu lembro que eu estudava pela tarde e eu ia fazer academia pela manhã. Então, assim, minha mãe, ela sempre gostou de esporte, né? Sempre fez academia, sempre fez aula. Então, assim, isso me incentivou bastante, me ajudou bastante. Mas eu sempre gostei, né? Então, assim, não foi tão difícil incorporar a rotina de exercício, porque eu sempre gostei de me exercitar. Então, assim, quando eu tinha essa faixa de 16, 17 anos, eu não treinava com tanta regularidade. Talvez eu fosse pra academia umas 3 a 4 vezes na semana. Mas já subconsciente, eu já tinha nessa rotina de exercício na minha cabeça. Então, assim, quando eu realmente comecei a pegar pesado mesmo, né? Depois de um tempo eu entrei pro CrossFit. Então, assim, eu treinava 6 vezes na semana, né? Todos os dias. Então, foi aí que eu realmente absorvi, né, a minha rotina de exercício. E, assim, nem todo dia eu estava motivada, né? Porque motivação é uma coisa, assim, muito complicada, porque nem sempre você vai estar motivada pra fazer o que precisa ser feito, né? Isso é muito clichê, mas é verdade. Eu acho que nem todo mundo que vai pra academia todos os dias na semana, eu acho que ninguém tava com vontade de ir na metade dos dias, né? Sendo bem sincero. Então, assim, eu gostava, né? É importante você encontrar uma atividade que você goste. Gostar é uma palavra muito forte, mas que pelo menos você simpatize, né? Não seja tão horrível de você ir, pra você ter o mínimo de frequência. Então é ideal que você encontre pelo menos uma atividade que você simpatize. E em seguida você se obrigar, né? Fazer um compromisso com você mesmo. Você precisa ter um compromisso com você mesmo. Porque no início, se você é uma pessoa muito sedentária realmente, pra você sair da sua zona de conforto vai ser muito difícil, mas depois você vai observar que seu corpo, ele começa a pedir, mais comida, né, quando você começa a se exercitar. Seu corpo, ele começa a demonstrar sinais que ele tá gostando dessa nova rotina. Então, assim, você só precisa passar dessa fase de desconforto, né, que geralmente é, sei lá, nos 10, 15 primeiros dias. Se você insistir nisso, né, e conseguir fazer um mês, sei lá, na academia regularmente, é muito provável que o seu cérebro entenda a rotina de exercício como um padrão, né? E você naturalmente queira se exercitar. Então, assim, eu não tô dizendo que você precise todos os dias ir pra academia, né? Então, assim, você coloca um compromisso com você mesmo, que você vai pelo menos 2 vezes na semana. Vai começar assim, pelo menos, né? Vou me exercitar por meia hora só, fazendo esteira. E sabe quando você começa, você não precisa ficar 2 horas na academia, fazer um treino intenso de musculação, pegar todos os pesos. Eu acho que é por isso que as pessoas não conseguem ter uma adesão, né, ao exercício físico, porque elas começam de uma forma muito intensa e isso não é sustentável a longo prazo, né? Eu acho que as pessoas não conseguem entender isso, mas
é o principal motivo das pessoas não conseguirem manter a rotina, é porque elas são muito intensas, né? Se você conseguir ir pelo menos 3 vezes na semana, vamos ver se você consegue ir durante um mês, 3 vezes na semana, já é muita coisa, sabe? Então, assim, dê preferência em começar pequeno do que colocar muita energia naquilo e talvez você não tenha regularidade pra manter. E no segundo tópico da minha vida, assim, que é necessário ter bastante, onde eu me mantenho mais motivada, né? Que é na parte da alimentação. Nem sempre é possível ter motivação de cozinhar, de fazer uma coisa diferente, né? De comer bem todos os dias. Realmente, às vezes você quer uma coisa mais fácil e uma coisa que seja gostosa. Mas a partir do momento que eu aprendi a me organizar, eu conseguia me alimentar alimentar mais saudável, né? E com mais frequência. Por exemplo, se eu sei que durante a semana eu não tenho tempo para cozinhar, eu preciso deixar minhas marmitas prontas algum dia do final de semana. E por mais que pareça insuportável isso, mas você precisa separar pelo menos 2 horinhas do seu final de semana para fazer suas marmitas, porque isso vai te ajudar a manter a rotina durante a semana, né? Hoje minha rotina ela tá mais tranquila, eu trabalho em casa, então assim, eu posso cozinhar todos os dias se eu quiser, ou eu posso cozinhar a cada 2 dias. Então assim, minha rotina hoje tá mais tranquila. Mas no momento quando minha rotina não era assim, eu precisava me organizar antes pra deixar as marmitas da semana prontas já, né? Que por mais que isso seja difícil, né? Seja mais complicado, eu preferia fazer isso, porque às vezes quando você tá na rotina, você tá cansada, você dá preferência a alimentos que são fáceis, né? Você prefere comer mais rápido, você prefere comer uma coisa que seja gostosa, porque o estresse, ele gera essa sensação de eu preciso de uma coisa gostosa, é minha recompensa, né? Tive um dia muito difícil, eu vou me recompensar comendo uma coisa gostosa. E nem sempre a longo prazo isso é sustentável também, porque quando você vive nessa rotina assim, só de recompensa, você não consegue se manter presa à sua rotina de alimentação saudável. Então assim, deixa pra se alimentar, de comer uma coisa que você gosta mais pro final de semana. Não precisa que o final de semana todo você coma besteira, mas tenha 1 ou 2 refeições livres no final de semana, sabe? Então assim, com o tempo você vai se adaptando melhor. Mas assim, o que me mantém na disciplina é a organização nessa parte de alimentação, né? Você precisa ter organização para conseguir se alimentar de forma mais saudável, porque se você não tiver organização, você vai pegar o que for mais fácil para você, e o que é mais fácil nem sempre é o que é mais saudável. E assim, às vezes você só quer uma pizza realmente quando você precisa comer um frango, um peito de frango com arroz e salada, né? Eu sei muitas vezes assim que às vezes você quer realmente uma coisa saudável, né? Mas eu prefiro comer o que eu preciso durante a semana pra chegar no final de semana fazer minha refeição livre. Não, eu mereci, né, essa refeição e tal. E eu prefiro fazer dessa forma. Mas eu sei que vai ter dias durante a semana que eu vou abrir mão e vou comer sim o que eu quero, sabe? Mas é importante que no dia seguinte você se mantenha presa à sua rotina de alimentação saudável. E isso é com o tempo, tá? Na alimentação eu ainda erro muito, eu errei muito mais no passado, mas eu ainda erro muito na alimentação e eu acredito que seja o problema também da maioria das pessoas, porque realmente é bem difícil se alimentar saudável, né? Não é barato, então assim, não se martirize tanto se você não conseguir se alimentar saudável durante muito tempo, sabe? Então, assim, tenha paciência com você mesmo, né? Se possível, contrate um nutricionista. Eu sei que às vezes não é possível, mas você precisa aprender sozinha. Então, assim, pesquise no YouTube, né? Ideias de refeição, para não ficar aquela coisa muito monótona, né? Que às vezes a gente come a mesma coisa e termina ficando chato. Então, assim, no YouTube tem aqueles vídeos, né? O que eu como em um dia. Então, assim, pra você ter ideia do que você fazer, preparar sua refeição de outra forma, né? E aí não fica uma coisa tão chata. Então, assim, essa é uma dica que funciona muito comigo, que é sempre fazer coisas diferentes pra não ficar tão chata a alimentação e me policiar na alimentação durante a semana e me permitir mais ter refeições livres sim, porém no final de semana. Esse outro ponto desse vídeo é a parte de o que eu consumo nas redes sociais, né? Então assim, se eu tiver um objetivo muito específico
eu, sinceramente, vou observar quem eu tô seguindo em redes sociais, o que é que eu tô consumindo. Porque se você se conhece, sabe que você é uma pessoa que normalmente se compara muito, né, com a vida de outras pessoas. É uma pessoa que normalmente se sente mal e se sente inferior quando vê outras pessoas, né, sei lá, conquistando outras coisas em rede social. Então, assim, é uma coisa que você faz por você, que é limitar o acesso a informação, né? Limitar o seu acesso à informação, porque tem certas coisas que às vezes você consome e não te faz tão bem, né? Se você tá precisando fazer uma dieta, você tá focado numa dieta, você vai seguir perfil de 500 restaurantes, né, diferentes. Então, assim, se você quer economizar dinheiro, você vai ficar seguindo o perfil de festa que vai ficar te dando vontade de sair todo final de semana. Então, assim, é você observar o que é que tá alinhado com seus objetivos, né? Você precisa ter objetivos para você conseguir filtrar, né, o que é que você quer ao seu redor. Então, assim, é importante essa parte de tirar realmente o que você não quer, ficar olhando, porque isso vai te ajudar a te manter mais motivada, né, mais disciplinada, porque a motivação de fato nem sempre vai estar ali presente, mas você precisa ter disciplina pra continuar fazendo o que você precisa fazer durante o dia, né? Então, assim, essa limpa nas redes sociais, eu já falei aqui em outros vídeos, é muito importante porque a gente é exposto a muita informação e há muito conteúdo que nem sempre é verdadeiro, nem sempre ressoa comigo. Então, assim, eu preciso ser muito criteriosa com o que eu absorvo, né? E eu indico muito que vocês façam isso também. E agora a gente vai falar sobre a disciplina, né? Eu acredito que a disciplina seja muito mais importante que a motivação, porque a motivação ela te dá aquela força para começar. Mas o que é que vai te manter lá fazendo é a disciplina, né? Então, assim, quando a gente começa a fazer uma coisa diferente, tem um período muito grande de desconforto, né? Ai, eu não sei se isso é pra mim, isso tá meio estranho. Você não sabe muito bem o que tá fazendo. Mas quando você insiste naquilo, naquela atividade que você tá fazendo e continua, né? Você começa a perceber, não, talvez eu seja boa nisso aqui, né? Talvez não seja tão difícil continuar assim. Então, assim, esse é o momento que a disciplina entra, né? Porque nem sempre você vai estar motivada, gente. A maioria dos dias não vai ter motivação, né? Sendo bem sincera. Então, assim, e a maioria das pessoas são assim, a maioria desses gurus de produtividade, essas pessoas não tão motivadas 100% do tempo, né? Eu sigo muito o Joel J, né? Não sei se vocês conhecem, mas ele me ensinou muita coisa sobre produtividade, né? Eu preciso ficar muito atenta. Assim, eu não sigo muitos gurus de produtividade, não. Mas Joel J, eu me identifico muito com o que ele fala, porque ele fala muito sobre o poder da disciplina, né? O poder do hábito. Então, assim, é ideal que vocês insistam mesmo estando desconfortável naquela atividade que você quer, né? Você se lembre o porquê você tá fazendo isso. Então, assim, é essencial que você esteja habituado a ficar desconfortável, né? Pelo menos no primeiro período, pra você conseguir o que você quer. E é muito clichêzão falar sobre isso, mas só que a consistência é o que vai te levar à conclusão do seu objetivo, não tem jeito, né? Então, assim, a gente precisa ter paciência e precisa ter disciplina pra fazer o que precisa ser feito todos os dias ali bonitinho, pra gente conquistar o que a gente quer. E na última etapa desse vídeo, eu vou falar também sobre o poder do descanso, né? Porque às vezes a gente fica tão focado numa produtividade assim excessiva e a gente não dá valor ao devido descanso, né? A você dormir bem, a você realmente deitar na cama e não fazer nada. Sabe? Porque eu sempre tive muita dificuldade em descansar. Eu sei que às vezes a vida é corrida mesmo, né? A gente tá ali imersa a uma atividade e outra, mas eu tinha muita dificuldade em descansar porque eu achava que eu tava sendo inútil, né? Eu não conseguia valorizar o descanso. E depois da terapia, né? A terapeuta, eu lembro que ela comentou comigo assim: ah, não, você precisa tirar um dia pra descansar. E eu achava isso um absurdo durante a semana, né? Então, assim, aos poucos eu comecei a deixar. Por exemplo, aos domingos eu não vou trabalhar, não vou fazer nada de trabalho, não vou olhar celular, não vou olhar e-mail. Então, assim, isso foi uma coisa que mudou muito a minha vida, porque eu não dava o valor devido ao descanso, né? Eu não dava o valor devido a dormir, né? Então, assim, hoje eu prezo as minhas horas de sono, hoje eu prezo minha saúde, muito mais do que, sei lá, alcançar uma meta. Então, assim, se um objetivo meu estiver tirando a minha saúde, não é isso mais que eu quero, sabe? Então, assim, eu aprendi a não inverter
o valor das coisas, né? Porque a nossa saúde tem que estar no topo da pirâmide. Então, assim, valorize seu descanso, né? Não se cobre tanto se um dia você não foi produtivo. Tem dia assim, por exemplo, a gente, mulher, nosso dia de TPM mesmo, é muito difícil você ser produtiva. Por mais que você queira, né? Você faz o mínimo, você se sente exausto, se sente cansado. Então, assim, se permita descansar se for possível nesses dias, né? E não se cobre tanto. A gente precisa aprender também a não se cobrar tanto. Porque eu falo isso porque eu me cobrava demais, né? Hoje eu tô um pouco melhor, mas ainda me cobro, né? Então, assim, essa produtividade tóxica também não vai levar a gente a lugar nenhum, porque tem gente que fica ansioso, tem gente que fica depressivo por causa disso. E a gente precisa entender também que a gente não precisa conquistar o mundo em um dia só, né? Eu aprendi muito isso, então assim, tem que ser um passo de cada vez mesmo. A gente cada dia vai aprendendo a uma coisa diferente. Então assim, se você não for uma pessoa que se conforma, né, ficar sempre no mesmo lugar, uma pessoa que gosta de aprender, tá sempre buscando a sua melhora, sua vida vai mudar, independente, sabe? O trabalho, ele vai recompensar, não tem jeito, isso vai acontecer. Só que às vezes a gente tem uma ânsia muito grande de conquistar tudo logo, de querer tudo logo. E até por causa da exposição à internet mesmo, né? Achando que, infelizmente, as coisas são assim do dia pra noite, né? E não é assim que acontece pra maioria das pessoas. Então, assim, tenha paciência com o seu processo, né? Aprenda a curtir mais seu processo e dê valor ao seu descanso também. E é isso, meu povo, que eu tinha pra trazer para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar o like e se inscrever nesse canal. Me ajuda a trazer vídeos semanalmente aqui pra vocês, né? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.